Para, sai daí. Bom dia, fofas. Sejam todos... Peraí, deixa eu ligar aqui. Claridade, claridade. Fala, fofas. Sejam todos bem-vindos. Nossa, caralho, pegar uma chuva aqui, fui levar os cães para passear rapidinho. E já lavei a cabeça também, o cabelinho. E vamos fazer o nosso excelente café do Bitcão, o café do desespero. Hoje vai ser um café com sal. Eu espero que vocês já tenham pegado o seu gestor, tá? Um olho no Ethereum e outro no Bitcoin. Então pega o seu gestor e fala para ele: gestor, eu preciso de empréstimos. Hoje é segunda-feira, hein, safado? Luísa Mel! Alguém chama Luísa Mel aí. Luísa Mel, vem aqui, por favor. Vamos fazer o negócio seguinte: hoje, análise gráfica de Bitcoin, e a gente já vai falar sobre estratégias aqui para quem está travado na O3 também, para poder melhorar o preço médio, né? Eu vou fazer isso enquanto o Bitcoin vai continuar derretendo mais ainda. E com certeza todas as altcoins vão derreter junto com o Bitcoin, tá? Não vai sobrar nada. Muito bem. Ontem nós falamos dessa barra aqui. A semana tinha fechado o gráfico diário com essa barra aqui de tentativa de reversão do mercado. Não foi forte o suficiente para provocar a barra de continuidade de queda, então, ou seja, vai ter mais queda. A tendência é o preço vir buscar realmente lá embaixo agora, tá? Buscar lá os 25 mil por aí. Depois eu vou ativar a curva de escala logarítmica de longo prazo do Bitcoin para ver onde são os principais suportes. Mas a tendência é vir buscar primeiro o momento 25 e depois os 18 mil, enquanto a tendência de baixa permanece. A média de 8 semanal segue ainda fazendo forte influência no preço do ativo, então mostrando para nós que estamos em tendência de baixa. O modelo Supertrend também avisa para nós que estamos em tendência de baixa. E agora o semanal, então, segue também em tendência de baixa, tá? Então, todos os indicadores aí mostrando que a tendência seguirá de baixa. Eu espero, conforme eu falei para vocês, né, que a queda ela seja contínua, mas ela perca volume, perca, vamos dizer, velocidade de queda ao longo do tempo, que não produza barras tão grandes quanto no despejo aqui do 10 de maio, na semana do 10 de maio, na semana do 17 de maio. E sim que as barras sejam barras mais amenas e que o preço tende a vamos dizer assim, a perder um pouquinho de volume, tá? Tudo bem que esse é o gráfico semanal. O semanal pode aparecer vamos dizer, uma barra maior, né? Porque é o gráfico semanal em si. Mas no gráfico diário eu quero dizer o seguinte, que as barras, né? Elas tenderão a ser as primeiras um pouco mais fortes, depois elas tenderão a ser mais amenas e o mercado lateralizar, começar a lateralizar e perder um pouquinho de força vendedora, até que chega num ponto aí onde o preço pode reverter, tá? Por enquanto, nada de reversão. Eu esperava que se fosse o fundo do Bitcoin, não está fazendo. O fundo do Bitcoin provavelmente vai ser mais embaixo, então. É isso pelo menos que o gráfico está mostrando até o momento, né? Tudo pode mudar a qualquer momento no gráfico de criptomoedas, principalmente no nosso querido Bitcoin. Bitcoin na massa. E aqui no gráfico diário, pessoal, nós estamos com o nosso canal. Então, o som tá bom? O som tá bom. E tô precisando vender só a casa. Aí o que acontece, ó? Pega a linha de tendência de baixo, joga aqui embaixo. Então, infelizmente aí o preço já voltou para dentro do canal de baixo. Tenderá a continuar caindo, tá? E vai vir buscar então a porção inferior desse canal, tá? Primeiro ponto de parada que ele poderia se segurar é os 30 mil aqui, que geralmente é o suporte anterior, né? E que coincide com a metade do canalzinho. E logicamente, se ele não conseguir se recuperar a partir dos 30 mil, se ele não conseguir se recuperar desse suporte aqui, ele vem, volta aqui e busca mais embaixo, tá? Então, geralmente esse é o movimento que ele faz dentro do canal, né? Até que ele consiga formar um canal de alta que, de fato, ele consiga expulsar o preço para fora do canal e para fora do canal de baixa e entre no canal de alta, né? Conforme nós estávamos enxergando aqui,
Ele tentou fazer isso ontem, tentou voltar o preço à tendência de alta aqui. Não a tendência de alta, mas se segurar aqui e possivelmente continuar subindo. Mas essa barra aqui rejeitou essa tentativa aí dessa barra de reversão. Então nós temos mais quedas pela frente, tá? E quando o Bitcoin cai, a dominância do Bitcoin sobe, tá? Dominância do Bitcoin sobe e as altcoins derretem com mais força que o Bitcoin. Isso já está bem estabelecido. Toda vez que nós temos isso, nós temos, não sei porque, por causa da lentidão aqui. Toda vez que nós temos isso, né? Derretimento do Bitcoin, nós temos a alta da dominância do Bitcoin, ou seja, quem está exposto segurando o Bitcoin vai ser menos afetado financeiramente falando do que quem está somente em altcoins. Então, a tendência da dominância do Bitcoin é de alta, enquanto a tendência do preço do Bitcoin é de baixa. Tá? Então, nós temos essa condição aí de mais possíveis continuações de queda. E ainda tem que sempre pensar que a tendência de curto prazo, aqui essa tendência, né, para quem gosta de especular no curto prazo, quem gosta de procurar os melhores preços no gráfico diário, a tendência ela é tua melhor amiga. Tá? Então, enquanto está em tendência de baixa, é sempre interessante você ter reserva e capital para poder comprar mais abaixo. Né? Porque são raras as vezes que o mercado te dá oportunidades como ela está te dando de comprar mais barato. Eu não compraria agora, eu aguardaria, né, mais o preço se segurar em outra porção, em outra faixa de preço, para começar a comprar novamente, né? Vou dar uma segurada essa semana, porque eu estava com expectativa de que ele pudesse segurar nessa região ontem aqui. Não se segurando, possivelmente nós estamos em continuação da tendência de baixa, e a tendência ela permanece até que ela cesse e entre em tendência de alta novamente, tá? Então, por enquanto, segue tendência de baixa. Aí lá na frente, lateralidade, né? E depois, geralmente retoma a tendência de alta. Geralmente ele faz isso. Ele sai de uma tendência, entra em um canal lateral, uma acumulação de Wyckoff e volta a subir. A gente esperava que essa seria a configuração. O que me preocupa um pouco é o super trend, né? Se ele perder a região dos 30 mil mesmo, ele entra em tendência de baixo no mensal também no indicador do super trend. Isso não é muito positivo, porque aí pode entrar em um período mais longo de queda, tá? Pode entrar num período mais longo de queda. E tem que daí ver sempre como o preço vai se comportar quando se aproximar da média de 8. Então, toda vez que o preço se aproximar da média de 8, em algum momento ele terá que romper para voltar à tendência de alta, tá? Muito bem. E na outra antes da outra swap, peraí. Vamos botar aqui o indicador. Cadê? O Curve Growth. Aqui. Vamos ver se ativou aqui. Então, na curva secular aqui de alta do Bitcoin, tá, pessoal? Nós temos o seguinte. Esse gráfico aqui não é muito bom para botar isso. O que tu tá fazendo? Espera aí que eu vou ter que parar aqui o bicho, senão ele vai destruir as coisas da minha patroa aqui e aí eu morro. Espera aí. Na curva de crescimento aqui, ó, pessoal, tá? Nós temos exatamente essa condição aí. Nós temos, no longo prazo, o Bitcoin ele sempre segue essa alta secular do ativo. Então, nós temos essa região de preço aqui, ó. Essa região de preço aqui, ó. 27 mil como primeiro alvo nessa curva aqui. 23 mil como segundo alvo. Penúltimo alvo, 28 mil. E o último alvo, 18 mil dólares. Então, a tendência de baixa do Bitcoin geralmente se estenderá ao máximo uma das linhas dessas, tá? Teria que acontecer um fato muito novo, um fato muito apocalíptico para o Bitcoin perder essa região. Tá? Deixa eu botar aqui, o outro tá lá. Os dois estão desesperados aqui. Então, o que acontece? Aqui, a gente ainda pode buscar e visitar essas regiões aqui, tá?
E, logicamente, quanto mais para baixo, mais resistência compradora teremos. Então, vai chegar algum momento que vai chegar no consenso geral, no consenso global, de que o Bitcoin está muito barato a determinado preço e ele tenderá a ter uma resistência de compra, tá? Então, da mesma forma como nós temos resistência à venda, né? Nós temos regiões em que o preço tenderá a ser vendido, conforme foi aqui nos 65 mil, quando tocou nos 65 mil na escala logarítmica, que ele serviu como resistência. Nós também temos regiões de suporte, que são regiões onde o mercado todo acredita que o preço do ativo fica muito barato, e aí faz sentido entrar novamente e ficar comprado na visão do oceano, né, digamos assim. Tá? Porque o mercado financeiro ele é igual ao oceano, você não consegue controlar ele, você não consegue controlar o que muitas pessoas, milhares de pessoas fazem ao mesmo tempo no mercado, mas você consegue controlar o seu setup, você consegue controlar o seu gerenciamento de risco, você consegue controlar a tua exposição ao risco, você consegue controlar várias estratégias para você conseguir sobreviver no mercado quando o mercado cai, quando o mercado não vai na direção que você quer, que você deseja, e quando ele vem abaixo, tá? E quando ele vem em promoção assim, se você tem visão de longo prazo, comemore, porque é a oportunidade do mercado te poder possibilitar entrar barato. Há alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, você teria que pagar $60 mil para comprar um Bitcoin inteiro. Agora você precisa $33 mil, ou seja, metade do valor anterior. E se cair para 20 mil ou 18 mil, você vai ter metade também, mais 50 dos 50% que eu brinco, né? 50 dos 50%, tá? Então você vai ter um bom descontão aí. Se o Bitcoin cair até a região aí dos 18 mil, vamos dizer, o topo anterior, no pior dos cenários, 71%. 71% de desconto, digamos assim, do seu topo anterior. Então você teria, se o Bitcoin volta a subir a partir do Bitcoin que você comprou a $18 mil, e ele voltar no mínimo para o topo anterior lá no futuro, você teria uma valorização de 237% do seu patrimônio, tá?